Oi, bom dia, crianças. Hoje, quinta-feira, e é dia de atividades complementares de matemática. A nossa atividade complementar dessa semana, ela será realizada no livro, tá? Então, reúna aí o material necessário, bolsinha, peguem o livro de vocês e nós vamos nas atividades, tá? Nós vamos trabalhar com as atividades da página 64 até a página 70. E nós vamos continuar falando sobre o assunto que nós trabalhamos no PET, que foram as figuras geométricas espaciais. Então, nós vamos continuar falando sobre as figuras geométricas, tá? O meu material está um pouquinho diferente de vocês, porque eu montei slide para explicar melhor aí para vocês em casa, tá bom? Mas vocês vão acompanhar no livro. Então, olha lá. Matemática, livro Bem Me Quer, página 64 até a página 70. Figuras geométricas. Nós vamos introduzir aí com vocês a partir de uma brincadeira bem interessante. Canudo e canequinha, sabão, água e a bolinha flutua solta no ar. Você já brincou com bolinha de sabão? É muito fácil, né? Basta ter um potinho com água e sabão e o canudinho. Só molhar uma ponta do canudinho na água com o sabão e soprar na ponta, devagarinho, né? Você sopra devagarinho e vai espalhar aí muitas bolinhas no ar. Essa é uma brincadeira bem gostosa de fazer. Acaso você tenha os materiais aí em casa, pode até tentar fazer, né? Sabão, a água e um canudinho, tenta fazer aí essa brincadeira. Depois de pensar na brincadeira, né, ou realizar a brincadeira aí da bolinha de sabão, você vai mostrar aí que você já sabe do que a gente está falando. Você vai desenhar nesse espaço ou escrever o nome de objetos que tem a forma parecida com a bolinha de sabão. Qual que é a forma da bolinha de sabão? O formato da bolinha de sabão é o formato esférico, não é? Então, quais outros objetos aí que também têm formato esférico? Você vai desenhar nesse espaço ou escrever no nome. Agora nós vamos então falar sobre alguns sólidos geométricos. Vocês vão tentar imaginar aí, né? Assim como a gente fez lá na matemática do PET, objetos que tenham na casa de vocês, objetos conhecidos de vocês, que tenham o formato aí desses sólidos geométricos. O primeiro deles é o paralelepípedo. A gente também pode chamar ele de bloco retangular. Temos o cubo, a pirâmide, o cone, a esfera e o cilindro. Já estamos nos familiarizando aí com os nomes. Vou falar mais uma vez. Paralelepípedo ou bloco retangular, cubo, pirâmide, cone, esfera e cilindro. Lá, né, no vídeo do PET, a dona Vanessa colocou alguns exemplos, né, do que tem. Por exemplo, a caixa de sapato, ela tem formato aí do bloco retangular. O dado tem formato do cubo. O cone, o chapéuzinho aí de festa tem o formato de um cone. Né? A bola de futebol tem formato esférico. O copo, formato cilíndrico. Lá no Egito tem as pirâmides, né? Que o nome já fala também, né? É uma pirâmide. Então, várias coisas que nós temos em casa, às vezes aquele telhado da casa, né? Assim, ó, ele tem o formato aí de uma pirâmide. Então, vários objetos que tem no nosso dia a dia, eles têm aí o formato dos sólidos geométricos. Vamos às atividades. Número 1. Pinte as figuras de acordo com a legenda. Olha a legenda. Azul é a esfera, verde o paralelepípedo e o amarelo aí o cilindro. Então, vocês vão pintar de acordo com a legenda. Azul, esfera, verde, paralelepípedo e o amarelo, cilindro. Número 2. Marque com um X os objetos que têm forma parecida com a do cubo. Olha, tem vários objetos aí embaixo, são 5 objetos, e vocês vão marcar com um X aquele objeto que tem forma parecida com o cubo. Dá uma olhadinha aí no cubo para ver como ele é. O cubo está lá em cima e ele está representado na cor lilás, certo? Vamos para frente.
Marque com um X os objetos que têm forma parecida com a do paralelepípedo. Então, agora nós vamos aí marcar com um X aquele objeto ou aqueles objetos que tenham forma parecida com a do paralelepípedo. Paralelepípedo, a gente também conhece ele como bloco retangular. Só marcar o X aí. Número 4. Desenhe objetos que têm forma parecida com as dos sólidos geométricos indicados ou escreva o nome deles. Lá naquela atividade lá que a gente iniciou, que vocês desenharam ou escreveram, né, objetos que têm um formato parecido com o da bolinha de sabão, agora vocês vão fazer aí com esses outros 3, né, com o cilindro. O que tem na sua casa que você conhece que tem também formato cilíndrico? Você vai desenhar ou escrever o nome. O que mais que você conhece que tem na sua casa que tem formato esférico? E, por último, o que mais aí que você conhece ou que tenha na sua casa que tem formato de cone? Usem esses espaços para resolver a atividade. Vamos lá. Figuras arredondadas e não arredondadas. Nós falamos lá no slide, né, do PET, que tem algumas formas geométricas que elas são arredondadas e outras são planas. As arredondadas, elas conseguem rolar. Se você colocar, né, elas numa descidinha, né, numa superfície mais descendo, elas vão rolar. Pensa numa bola de futebol. Ela tem formato arredondado, então ela rola. E tem algumas figuras, formas geométricas que não são arredondadas, são planas, são retas. E aí elas não conseguem rolar na superfície, elas só se arrastam. Pedro pegou uma coleção de sólidos geométricos no cantinho da matemática e examinou cada um deles. Ele descobriu que alguns sólidos têm formas arredondadas e outras não. Veja, então o Pedro separou de um lado os que têm forma arredondada e de outro que não. Vamos ver. O que tem forma arredondada aí? O cilindro, a esfera e o cone. Se você colocar o cone assim, ele vai rolar em círculo. E quais ele descobriu que não tem formato arredondado? Olha, o bloco retangular, o prisma, o cubo e a pirâmide. Esses aí ele descobriu que não tem formas arredondadas, não rola, certinho? Agora vamos nas atividades mais uma vez. Marque com um X a figura que não combina com as demais em cada coleção abaixo. Depois, compare sua resposta com as dos colegas. Né? Não vai ter como a gente comparar com a dos colegas, né? Mas vocês vão marcar com um X a que não combina com as demais de cada coleção. Qual que está no lugar errado aí? Você vai marcar com um X. No primeiro quadrinho aí, tem o que tem aí? Nós temos a pirâmide, o cilindro, o cubo e o bloco retangular. O que não está combinando aí? Do lado de cá, temos cone, cubo, esfera e cilindro. O que não está combinando aí, que está no lugar errado? Então, vocês vão pensar qual é o intruso aí e marcar com um X. O número 3. Nelson fez um trenzinho com peças de madeira. Pinte de vermelho as peças arredondadas e de azul as que não são arredondadas. Vocês podem aí observar lá em cima, né? Na introdução lá em cima, que foi separado os que são redondos e os que não têm formato redondo. E vocês vão pintar de cores diferentes aí para separar. Vocês vão pintar de vermelho as arredondadas e de azul as que não são arredondadas, tá certo? Para refletir em grupo, então vocês vão aí refletir em casa com a família de vocês aí. Marcos precisa empurrar um grande cilindro de madeira. Imagina vocês aí tentando empurrar um grande cilindro de madeira. É mais fácil ele empurrar o cilindro de pé ou se o cilindro estiver deitado. Imagina aí, e vocês podem até fazer um xizinho aí na opção que vocês acharem que está correto. Imagina, o que é mais fácil? Empurrar ele em pé ou rolar? Pensem aí e marquem. Trabalhando com gráficos.
Juliana montou um castelo com sólidos de sua coleção. Descubra e registre na tabela quantos são os sólidos que compõem a figura abaixo. Então, você vai contar quantos sólidos aí compõem a figura que ela montou. Ela fez aí, né, parecendo um castelo. Vamos contar aí observar quais sólidos que ela utilizou e quanto de cada um. Vocês vão contar quantos cones ela utilizou, porque ela utilizou cone. Depois, o paralelepípedo ou bloco retangular, quantos blocos retangulares ou paralelepípedo ela usou, quantos cilindros e quantas esferas. E registrar as quantidades de cada um, tá certo? Agora, vamos lá. Consulte a tabela da atividade anterior e pinte um quadradinho para cada vez que o sólido apareceu. Então, você vai pintar aí, ó. Quantos cones que ela utilizou? A quantidade que você registrou aí na atividade anterior, você vai pintar aí. Depois, quantos blocos retangular ou paralelepípedo? Só pintar a quantidade. Quantos cilindros? Pinte a quantidade que você respondeu na questão anterior. E quantas esferas? Correto? Feito isso, agora nós vamos responder algumas questões relacionadas com o gráfico e com a tabela que nós acabamos de montar. Observe o gráfico que você pintou e responda. O que há mais? Paralelepípedo ou cilindros? O que tem mais lá no desenho que ela fez? Tem mais paralelepípedo ou mais cilindro? Podem responder, né? Devem responder aí no livro. Quantos a mais? Se tem a mais, quantos a mais? Quanto um tem a mais que o outro? Põe o número aí. Letra B. Qual sólido aparece em maior número? Qual é o sólido geométrico aí que aparece em maior quantidade? É o cone? É o paralelepípedo? É o cilindro ou a esfera? Letra C. O que há menos? Cones ou paralelepípedos? Só registrar a resposta. Quantos há menos? Então, o que tem a menos? Quantos a menos aí um tem em relação ao outro? Letra D. Há mais cilindros ou esferas? Letra E. Quantos sólidos há ao todo? Agora você vai contar, né, aquelas quantidades que você registrou e dar a resposta aí. Está perguntando ao todo. É só contar tudo. Mais uma atividade, né? Agora na nossa última página aí. Regiões planas. Nós falamos sobre as regiões arredondadas, agora nós vamos falar sobre as regiões planas. Bia pintou uma parte de um sólido geométrico com tinta laranja. Depois, carimbou em uma folha de papel. Certo? Então, ela pegou aí esse bloco, esse sólido geométrico e pintou. É um paralelepípedo ou bloco retangular. Ela pintou um dos lados e carimbou em uma folha. Veja a região plana que Bia obteve. Que figura geométrica que nós obtemos aí agora, a partir da pintura do paralelepípedo? Como é que chama? Retângulo. Não é um retângulo? E é uma figura plana, diferente do cilindro e da esfera, que também são corpos redondos. Agora nós vamos falar sobre a figura plana, tá vendo? Agora, veja outros sólidos que Bia usou e risque a região plana que ela obteve. Agora ela pegou um cilindro. Lembra que nós concluímos que o cilindro ele tem partes planas e partes arredondadas? Pois é. Na parte plana do cilindro, a Bia foi lá e pintou a parte plana do cilindro. E ela carimbou. Qual figura geométrica você acha que a Bia obteve pintando a parte plana aí do cilindro? Você vai marcar com um X. Depois ela pegou o quê? Um cubo e pintou também de laranja uma das partes. E carimbou também. Qual é a parte plana que ela obteve? Qual é a figura geométrica plana aí que a Bia obteve carimbando o cubo? Vocês vão responder marcando um X. Façam suas atividades com capricho e atenção e até a próxima aula. Assim que vocês realizarem a atividade, fotografem e enviem para a dona Vanessa. Vou ficar aguardando
as atividades de cada um de vocês. Fiquem com Deus, bom trabalho!